Boa noite a todos. Iniciamos oficialmente a nossa web aula do dia 26 de maio de 2022, do evento 648242 na UC de Automação Aplicada. Iniciando essa gravação, espero que todos os nossos alunos assistam. Vou compartilhar um material com vocês hoje. A gente começou dando a introdução sobre automação, né, na web aula passada. E hoje vamos falar um pouco sobre série P, que basicamente é muito importante nessa área. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Esse é o material do ETEC, falando sobre controladores programáveis, né? O que é o série P? Série P vem a sigla, né? Vem de controladores lógicos programáveis. Se for procurar em inglês, você vai encontrar ele como PLC, né? Vai ser Programmable Logic Controller, eu já não me lembro, mas é algo assim. É Programmable Logic Controller. Então vamos lá, né? Quais são os objetivos aqui desse material? Ele, ele traz que o primeiro objetivo é reconhecer, através do histórico, a evolução dos controladores lógicos programáveis, suas aplicações e vantagens, e compreender o princípio básico de funcionamento de um CLP, identificando sua estrutura interna. Deixa eu só confirmar, está sendo gravado o áudio. Certo. Então, os sistemas de controle estão presentes em praticamente todas as atividades industriais, comerciais e de serviços, sendo a base da automação de processos industriais. Os processos industriais são formados por equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos, hidráulicos ou pneumáticos que, através de sucessivas operações, utilizando matéria-prima e energia, resultará num produto final e resíduos. Dessa forma, os controladores programáveis são vastamente empregados no controle lógico de processos, gerenciando as variáveis de entrada e através de um programa definindo ações de controle e operação do processo. Lembrando o CLP, utilizado muito na indústria, hoje em dia na nossa área de climatização também são utilizados quando vai se automatizar os processos, alguns equipamentos ou uma casa de máquina com duas centrais, três centrais de ar, tudo isso é automatizado. Isso com o CLP em si fisicamente. Alguns outros processos tem na própria placa, né? Junto ali na parte elétrica e eletrônica do equipamento, igual um VRF, já tem um CLP para fazer a automatização de outros processos. Então, o histórico do CLP, né? O controlador programável foi chamado de controlador lógico programável pela sigla em inglês, que é PLC, né? Acertei lá o Programmable Logic Controller. Surgiu em função das necessidades da indústria automobilística. Os painéis eletromecânicos para controle lógico utilizados anteriormente dificultavam as alterações e ajustes de sua lógica de funcionamento, fazendo as montadoras gastarem mais tempo e dinheiro a cada alteração da linha. Então imagina você ter que mudar um painel. Antes, imagina, o CLP consegue comutar várias entradas e saídas e fazer essa programação conforme a lógica que foi inserida nele. Agora, imagina se você não tem esse equipamento, o quanto de relé, o quanto de contactor você ia precisar para fazer essa operação da forma como queria. E um CLP é diferente, você vai lá, como ele é programável, você pode alterar a lógica dele. E um painel eletromecânico não, você precisaria alterar vários componentes, né? Então isso gerava custo, gerava uma necessidade de tempo para fazer essa alteração. Então, dessa forma, em 1968, a GM, né, General Motors, desenvolveu o primeiro CLP, com grande versatilidade de programação e fácil utilização, qual vem sendo aperfeiçoado constantemente a fim de atender suas diversas aplicações atuais em automação de processo. Então, a General Motors, para quem não sabe, é a fábrica que é dona da marca Chevrolet também, que é muito vendida aqui no nosso país e é uma das indústrias aí que desenvolveu muitas e muitas técnicas, né? Tanto na questão aqui da automação, foram um dos primeiros a desenvolver o CLP, na questão de produção também, por ser uma indústria muito antiga e sempre teve esse perfil de tentar
buscar inovações, né, melhorar o processo, ter essa melhoria contínua na sua história, né? Então, em 68, eles, cansados desse problema dos painéis eletromecânicos, fizeram o primeiro CLP. Então, o que é o CLP pela BNT, né? CLP é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatível com as aplicações industriais. E de acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Equipamentos Elétricos dos Estados Unidos, a NEMA, né? O CLP é um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para armazenar internamente instruções e para implementar funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, controlando, por meio de módulos de entrada e saídas, vários tipos de máquinas ou processos. Ainda tem isso, né? O CLP ele é bastante versátil. Como ele pode programar, ser programado, né? Você pode fazer a programação dele. Além de você ter várias lógicas para vamos dizer, na nossa área aí, para um self-contained, você poder alterar essa lógica, você também pode usar esse mesmo CLP para um outro tipo de equipamento, vamos dizer, uma máquina que organiza em pallets, né? Vamos dizer, produção de leite, né? Então, o mesmo equipamento muitas vezes pode ser utilizado em diversas áreas. A evolução do CLP, né? A evolução dos controladores programáveis pode ser dividida em 5 gerações. Na primeira geração, a programação era feita em Assemble, exigindo do programador o conhecimento completo do hardware do equipamento, isto é, de seus componentes eletrônicos. Na segunda geração surgiram as linguagens de nível médio, com programas para converter em linguagem de máquina o programa desenvolvido pelo usuário. Na terceira geração, os CLPs apresentavam entradas de programação, permitindo sua conexão a teclados e programadores portáteis. Na quarta geração, os CLPs apresentavam entrada para comunicação serial, possibilitando sua programação diretamente de um computador. O software de programação instalado no computador permitia, além da programação e transferência do programa ao CLP, testar o funcionamento. Então aqui já teve um desenvolvimento maior, que por meio de um software, né, como é feito hoje, você vai lá, conecta ele na interface, né, no caso a comunicação serial, e você, no seu programa, antes de passar a programação para o CLP, você conseguia testar para ver se as linhas tinham a programação de modo correto, senão que não teria nenhum erro nesse processo. E aí vem a quinta geração, né, que apresentam padrões de protocolo de comunicação, facilitando a interface com outros equipamentos e também com sistemas supervisórios. O sistema supervisório é basicamente você está ali, você tem a sua câmara fria, vamos usar uma câmara fria de exemplo. Essa câmara fria está funcionando aqui no interior do estado, na cidade próxima. Vamos colocar que a câmara está ali em Bela Vista de Goiás. Só que você tem a sede em Goiânia. Então imagina você fazer esse controle e ter alguém só para conferir, né, os dados que estão sendo lidos lá na sua câmara fria, temperatura, umidade, assim vai. Então, desse modo, em vez de precisar que alguém faça a leitura in loco com o sistema supervisório, você pode fazer essa leitura à distância, né? Mesmo aqui em Goiânia, você conseguiria estar acompanhando simultaneamente, né, ao vivo, as mudanças nessa câmara fria lá em Bela Vista. Então, as aplicações e vantagens, né? A redução do custo dos CLPs associada à diversidade de fabricantes, modelos e funções programáveis torna-os aplicáveis na automação industrial, comercial e residencial, controlando processos de micro a grande porte, desde o controle do sistema de alarme de uma residência até o controle do processo de soldagem robotizado nas linhas de produção de automóveis. As principais vantagens depois dessa evolução do CLP, as vantagens dele em relação aos painéis eletromecânicos. Então, a primeira delas é maior confiabilidade e flexibilidade, utilização de menos espaço, consumo de menos energia, fácil programação e a possibilidade de reprogramação. Ele é reutilizável para outros processos, maior rapidez na elaboração dos projetos, capacidade de comunicar-se com outros dispositivos. E o funcionamento do CLP? O funcionamento é dividido em 3 partes básicas: entradas, a unidade central de processamento e saídas.
Não, a unidade central de processamento, que é o segundo, e a terceira parte, que é a saída. Então, nas entradas CLP são conectados os transdutores, dispositivos que informam eletricamente as variáveis do processo unidade central de processamento, que é a sigla dela, CPU. Esta, por sua vez, analisa as informações de entrada, a lógica de funcionamento do processo programado pelo usuário, ativando ou desativando as saídas do CLP. Então, basicamente, ele vai receber um sinal, vamos dizer que está tendo um sinal de entrada, que a tensão está 245 volts, e está programado para ele fazer essa leitura e tem que ficar entre 205 e 230, vamos dizer. 235, né? 205 e 235. E ele leu 245. Então lá vai ter uma programação que se o range de tensão tiver diferente a esse programado, ele vai desligar, né, a saída tal, que vai ser, por exemplo, a saída do compressor, ou a saída da contactora, no caso, né? E aí a contactora desarma, o compressor sai fora. Basicamente isso. Essas SLP são conectadas a elementos atuadores, dispositivos que interagem com o processo a fim de controlá-lo. O controle e o processamento das informações de entrada e saída é feito de forma sequencial. Aqui, através de ciclos de varredura, conforme a figura abaixo, né? Então, vem o início, depois ele verifica o estado das entradas, transfere os dados para a memória, compara com o programa do usuário, igual eu disse, verificou a entrada, 240 volts, transfere esses dados para a memória. Então, ele fez essa leitura no seu sistema, né, na parte elétrica, vai transferir esse dado para a memória. Chegou esse dado, ele vai comparar com o programa que queria só de 205 a 235. Nisso ele atualiza a saída. O que é para fazer? Ele pegou o programa fala se está fora do range, desativa o contato tal, desativa a saída tal. E nisso ele vai lá e desativa. Nisso ele inicia de novo, não do início, mas verificar o estado das entradas. Transfere os dados, compara, atualiza a saída. Ele fica fazendo esse ciclo continuamente. Então, início, né? Ligar o CLP, verificado o funcionamento da CPU, memória, circuitos auxiliares, existência de programa, desativando todas as saídas. Depois, ele verifica o estado das entradas, né? O CLP faz a leitura do estado de cada uma das entradas, verificando se alguma foi acionada. Esse procedimento dura alguns microsegundos. Aí ele transfere os dados para a memória. Após realizar a leitura do estado das entradas, o CLP armazena as informações obtidas em uma memória chamada memória-imagem das entradas e saídas. Esta memória será consultada pelo CLP durante o processamento do programa do usuário. Depois disso, ele compara com o programa, né? Ao executar o programa do usuário, o CLP consulta a memória-imagem das entradas, utilizando a memória-imagem das saídas, atualizando a memória-imagem das saídas, de acordo com as instruções do programa. E nisso ele atualiza as saídas, né? Após atualizar a memória-imagem das saídas, o CLP atualiza as interfaces ou módulos de saída, iniciando então um novo ciclo de varredura. E a estrutura interna do CLP, então, um dispositivo microprocessado, constituído por um microprocessador ou um microcontrolador, né? Um programa monitor, uma memória de programa, uma memória de dados, uma ou mais interfaces de entrada, uma ou mais interfaces de saída, circuitos auxiliares, conforme a figura embaixo, né? Então vem rede elétrica, fonte de alimentação, nisso alimenta. Memória do usuário, unidade de processamento, memória de dados, memória do programa monitor, memória das imagens das entradas e saídas, circuitos auxiliares, a bateria. E aí tem um caminho, memória do usuário passa pelo terminal de programação, memória das imagens, atualiza os módulos de saída e recebe os dados dos módulos de entrada. E aí ele roda o processo. E assim vai. Então, aqui as partes do CLP. Tem a fonte de alimentação, que ela tem por finalidade converter a tensão de alimentação, seja 110 ou 220 volts, para a tensão de alimentação dos circuitos eletrônicos, que geralmente é em 5 volts ou 12 volts. 5 volts para o microprocessador,
memória e circuitos auxiliares, e 12 volts de corrente contínua, né, essas duas últimas aí, para comunicação com o processador ou o computador, bem como manter a bateria e fornecer tensão para a alimentação das entradas e saídas. Então, por que a bateria é importante também? Imagina se tem uma queda de energia e seu equipamento para de funcionar no meio do processo. Quais são as perdas que podem ter? Então, até nisso, quando acabar a energia elétrica, mas o seu equipamento pode funcionar sem, né? Que também é difícil ter os equipamentos que não funcionam, que funcionam sem energia, mas vamos dizer que seja um caso. Ele vai lá e mantém esse processo funcionando. Outra coisa, imagina ter uma queda de energia, quando voltar, você perder toda a sua programação que está lá. Então, ele tem essa bateria também para ajudar na memória do programa que você colocou lá. Então, tem a unidade de processamento, a CPU é responsável pelo funcionamento lógico de todos os circuitos. CLPs modulares, a CPU geralmente está contida em apenas uma placa separada das demais. Já em CLPs de menor parte, a CPU e os demais circuitos geralmente são contidos numa mesma placa. A bateria utilizada pelo CLP tem por finalidade manter a alimentação dos circuitos do relógio de tempo real e manter parâmetros ou programas quando utilizar memória do tipo RAM, mesmo em falta de energia elétrica, foi dito antes. Memória do programa monitor. Então, o programa monitor é responsável pelo funcionamento geral do CLP, gerenciando todas as atividades. Esse programa não pode ser alterado pelo usuário, sendo armazenado em memórias do tipo PROM, EPROM e EEPROM. Isso aí na nossa aula de eletrônica foi visto esses tipos de memória, né? Se quiserem recordar também, voltar naquele material lá, vai ter cada tipo de memória dessa. E funciona de forma semelhante ao sistema operacional dos computadores. Memória do usuário. Nesta memória é armazenado o programa desenvolvido pelo usuário, o qual pode ser alterado, tornando flexível a programação. Este programa geralmente é armazenado em memórias de tipo RAM, EEPROM, EEPROM e Flash EEPROM, cuja capacidade varia de acordo com a marca e o modelo. Memória de dados. Tem por finalidade armazenar os dados do programa do usuário, tais como os valores de temporizadores, contadores, senha e etc. Geralmente, a memória de dados utiliza partes da memória RAM do CLP. A memória imagem das entradas e saídas. Esta memória armazena informações dos estados das entradas e saídas do CLP, funcionando como uma tabela, onde a CPU buscará informações durante o processamento do programa de usuário. E os circuitos auxiliares são circuitos responsáveis pela proteção de falhas na operação do CLP, tais como evitar acionamento indevido às saídas quando a energização do CLP, evitar perda de informações em caso de desenergização do CLP, evitar erros de processamento, identificando falhas no microprocessador e emitindo informações de erro. E os módulos de entrada e saída são circuitos de interface destinados a adequar eletricamente os sinais de entrada, a fim de que sejam processados pela CPU, bem como adequar eletricamente sinais de saída, a fim de que possam atuar nos dispositivos controlados pelo CLP. Então, como é feita a classificação deles, né? Então, é de acordo com a sua capacidade de entrada e saída. Um micro CLP possui até 16 entradas e saídas, geralmente no único módulo. Um CLP de médio porte possui até 256 entradas e saídas, podendo ser formado por um módulo básico que pode ser expandido. E um CLP de grande porte possui até 4.096 entradas e saídas de construção modular, cuja configuração e agrupamento dos módulos são definidos em função das necessidades do processo. Então, aqui o capítulo 2 já traz as variáveis de entrada e saída. Ele vai trabalhar as entradas digitais, entradas analógicas, saídas digitais e saídas analógicas. Vamos lá, então. Então, no processo estão presentes variáveis digitais e variáveis analógicas. Entende-se por variável analógica aquela que varia continuamente em função do tempo.
como, por exemplo, a temperatura de uma sala, a qual pode assumir qualquer valor dentro de uma determinada faixa. Já as variáveis digitais assumem situações binárias, lembrando que binário lá é 0 ou 1, como, por exemplo, motor ligado ou desligado, presença de uma pessoa ou não. Para que um CLP, através de um programa, controle adequadamente um determinado processo, é necessário que o mesmo possua dispositivos de entrada e saída compatíveis com as variáveis do processo e com as estratégias de controle desejadas. Então, aqui as entradas digitais. Apesar das variáveis físicas, tais como temperatura, pressão, força, massa, etc., terem comportamento analógico, a maioria dos processos são controlados através de informações digitais, provindas de sensores, botoeiras, chaves fim de curso, termostatos, pressostatos, etc., tornando as entradas digitais as mais presentes e as mais utilizadas em CLP. Até porque quando é digital também você vai tendo um menor porte, dependendo do tipo de sensor. Você vai tendo um sensor com maior confiabilidade e assim vai. As entradas digitais de um CLP estão aptas a identificar a presença ou não de um sinal elétrico provindo de um determinado dispositivo, dentro de uma determinada faixa de valores, reconhecendo a presença do sinal, mas não sua amplitude. Os valores de tensão mais utilizados em entradas digitais são 24 volts para corrente contínua e 110 a 220 volts para corrente alternada. Para que a CPU possa interpretar corretamente as informações elétricas que chegam às entradas digitais, o CLP dispõe de módulos de entrada, responsáveis pela adequação elétrica. Aqui tem um exemplo de um módulo, aqui para entrada em 24 volts corrente contínua, ou 110 220 volts para corrente alternada. Então, as entradas analógicas, né? Essas entradas são geralmente empregadas em processos que exigem um controle mais preciso, identificando e atualizando a cada varredura o valor instantâneo da variável de entrada. As principais variáveis físicas medidas por entradas analógicas são temperatura e pressão. Para isso, são utilizados dispositivos, tais como sensores de pressão e termopares, que convertem as variáveis físicas em sinais elétricos proporcionais, cujas amplitudes são reconhecidas pelas entradas analógicas do CLP. Esses sinais elétricos podem ser de tensão ou corrente, cuja faixa de valores mais utilizada é, respectivamente, de 0 a 10 volts para corrente contínua ou de 4 mA a 20 mA. Na verdade, é o contrário, né? Então, esses sinais elétricos podem ser de tensão ou corrente, cuja faixa de valores mais utilizada é, respectivamente, se for de tensão de 0 a 10 volts de corrente contínua e se for corrente de 4 mA a 20 mA. Então, aqui a figura, né, vai mostrar um módulo de entrada analógica de tensão. Então, aqui tem a entrada, tem todos os elementos, né, que a gente viu lá em eletrônica, aqui já deu para ver diodo Zener, fontes, e isso vai passar por um processo de conversão de um sinal analógico para sinal digital. Como que fica? Por exemplo, se você fizer a leitura lá, um termostato, que é mandar a temperatura, ele vai mandar um sinal, vamos utilizar a tensão de 0 a 10 volts. Isso basicamente é o que você tem de máximo e mínimo para um sensor. Se ele lê 0 volts, você já tem um valor como se fosse o mínimo. Vamos colocar que seria uma temperatura de menos 273 graus Celsius. E se ele lê 10 volts, você já vai ver uma temperatura de, chutando aqui, 273 graus Celsius. Então vamos dizer que ele faça essa variação de 0 a 10, tem que ser correspondente na grandeza física de menos 273 a mais 273. Então, com isso, você vai fazer uma espécie de conversão desse range que ele tem na leitura, a parte de tensão, para o range que você tem de diferenciação de temperatura. Geralmente, o sensor vai te dar esse dado, né? Qual o range que ele consegue ler. O termostato já vai te dar isso, e com isso você faz essa conversão. Máximo e mínimo de tensão é 0 e 10, quer dizer, mínimo e máximo, né, 0 e 10, e
de acordo com o range do seu sensor, você vai ter o máximo e mínimo para a temperatura e faz essa conversão. Então, as saídas digitais. As saídas digitais são as mais utilizadas em CLPs, devido à sua simplicidade, uma vez que elas poderão assumir somente duas posições, acionada ou desacionada. Quando a saída digital é acionada, ela se comporta como uma chave fechada, energizando o dispositivo atuador. Quando uma saída digital está desacionada, essa se comporta como uma chave aberta, desenergizando o dispositivo atuador. A comutação das saídas poderá ser a transistor ou a relé, aplicando no dispositivo atuador a tensão fornecida à saída, geralmente 24 volts para corrente contínua, 127 volts ou 220 volts para corrente alternada. A figura abaixo aqui, né, figura 2.3, vai trazer um exemplo de um módulo de saída. A relé e essa 2.4 aqui, um módulo de saída a transistor. E as saídas analógicas. Essas são geralmente utilizadas em processos que exigem um controle mais preciso, ajustando o funcionamento dos atuadores às necessidades do processo. Os sinais elétricos nas saídas analógicas poderão ser de tensão ou corrente, cuja faixa de valores é mais utilizada é, respectivamente, 0 a 10 volts em corrente contínua e de 4 mA a 20 mA se for corrente, e 0 a 10 volts se for tensão, da mesma forma como as entradas analógicas. Dessa forma, os atuadores receberão das saídas analógicas sinais elétricos variáveis, não apenas desenergizando os equipamentos, mas principalmente definindo a intensidade de sua atuação no processo. Então, aqui a figura 2.5 traz um exemplo de um módulo de saída analógica de tensão, a qual utiliza um conversor de sinal digital para analógica. Aqui ele vai fazer o contrário, ele vai pegar esse valor de 0 a 10, converter para o nível de atuação, a intensidade de atuação desse módulo de saída, desse elemento que vai ser utilizado na saída analógica. Então aqui a figura 2.3 traz um circuito eletrônico de um CLP comercial, né, um micro CLP. Ele tem uma capa bonita, né? Esse aqui ele já está sem essa capa, sem a proteção. Então você pode ver na parte inferior, né, os terminais de entrada digitais, chaves táteis e conectores. Em sua esquerda, os terminais de saída digitais ligados a uma placa de relé. Na parte superior, os terminais de entradas analógicas. Ali em cima está vendo o potenciômetro, que é ao lado do potenciômetro. E no centro, o microprocessador. O sistema é completado por uma placa IHM, né? A interface é uma máquina instalada à direita da placa principal através do cabo flat. Um teclado para entradas de dados e comandos e display LCD para utilização de dados e comandos. Então, alguns trazem essa possibilidade de programação dentro dele mesmo, pela interface HM. E essa interface é muito utilizada para diversos componentes do CLP, também faz uso. Então, para a aula de hoje, a gente trabalhou aula 1, aula 2. Posteriormente, vai ter a aula de dispositivos de entrada e saída para CLP. Aqui vai trazer entradas digitais, né, botoeiras, interruptores, chaves fim de curso, etc. E aqui, entradas analógicas, né, potenciômetro aqui em cima. Aqui tem um sensor de vazão, tem um sensor de pressão aqui, um pressostato. Depois as saídas digitais, saídas analógicas e por último a instalação e programação. Certo, senhores, esperem que estejam estudando. Qualquer dúvida eu fico à disposição aqui na plataforma. Espero que no próximo encontro, né, tenham mais colegas aqui presentes com a gente para que a gente possa discutir o assunto. Se tiver alguma dúvida, a gente já sana na hora ou pelo menos já fica sabendo qual dúvida o aluno tem e busca uma solução no próximo dia, né? Traz para a gente ir somando conhecimento aí, todo mundo tem um bom êxito na UC. Então, bons estudos e até o próximo encontro, até a próxima web aula.